Capítulo 859, Corpo da Fênix Ancestral. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. A gaiola da escuridão cobriu todo o espaço em um diâmetro de 100 milhas. Nos céus, ondas infinitas do trovão levemente dourado ainda dançavam no ar, se mantendo como uma lembrança daquele golpe elétrico de espada que parecia como se pudesse separar a cúpula do céu. Todos se sentiam como se estivessem perdidos em um sonho, acordando com nada além de sinais de luzes roxas e sombras dentro de suas pupilas. A espada do julgamento, ele realmente a aprendeu. Embora Shibai já esperasse isso, ele ainda achava inacreditável. Em apenas 2 meses, tanto a espada do julgamento quanto a forma de batalha do trovão, as duas habilidades marciais únicas que o Imperador Trovão das 8 Mortes havia confiado para andar inigualável ao redor do mundo, foram realmente aprendidas por Li Ming. Isso não poderia mais ser descrito apenas com a palavra talento. Não apenas isso, mas não havia nenhum problema no controle de Li Ming sobre essas duas habilidades únicas. Ele era capaz de utilizar perfeitamente o conceito do trovão, habilmente manipulando o poder da vida e o poder da morte. Se Li Ming tivesse o cultivo de Situ Yaoyui, então até mesmo um ancião supremo do reino mar divino pereceria sob suas mãos. Infelizmente, ele estava apenas no nível de pico da primeira etapa da destruição da vida, e o resultado disso foi que ele estava sendo fortemente reprimido por Situ Yaoyui. Naquela gaiola da escuridão que era capaz de restringir a velocidade, fazendo com que a de Li Ming despencasse. Cada movimento, cada ação que ele fazia exigia mais que o dobro da quantidade normal de verdadeira essência. Se ele era incapaz de romper essa jaula, então era só uma questão de tempo até que ele fosse derrotado. Na gaiola da escuridão, Situ Yaoyui já havia se transformado em um fio de fumaça negra. Sua chamada velocidade lenta era apenas em comparação a uma fera como Li Ming. Quando comparada a uma artista marcial normal nas etapas da destruição da vida, seus movimentos eram simplesmente indetectáveis. Como um fantasma. Li Lanjan, eu quero ver como você vai quebrar a minha gaiola da escuridão. Você vai morrer. Situ Yaoyui rodeou até ficar atrás de Li Ming e apunhalou com sua lança longa. Por ter a vantagem comparando a velocidade, Situ Yaoyui não precisou usar nenhuma habilidade marcial feroz. Sua superioridade era que com a velocidade atual de Li Ming sendo restringida, era impossível para ele bloquear seus movimentos rápidos. Ping! Li Ming voou para trás, sua verdadeira essência protetora surgindo ao redor dele. Situ Yaoyui o perseguiu. Ela deu um passo para frente e chegou à frente dele, estocando com a sua lança 3 vezes ao mesmo tempo. Li Ming bloqueou os 2 primeiros golpes de lança, mas o terceiro golpe de lança arranhou seu braço direito, fazendo sangue disparar em direção ao vento. Esse garoto, o poder defensivo de seu corpo é como o de um dragão. Situ Yaoyui ficou perplexa. Embora ela estivesse atualmente sacrificando seu poder de ataque em troca da velocidade de ataque, cada golpe dela ainda era igual ao ataque completo de um mestre entre os 100 melhores do mandato do céu. Mesmo assim, Li Ming só recebeu uma pequena ferida após receber tal golpe, como se todo seu corpo fosse forjado a partir de um metal misterioso. Quem se importa com quão grande é seu poder defensivo? Vamos ver quantos ataques de lança você pode fazer. Situ Yaoyui avançou mais uma vez, claramente querendo usar sua superioridade em velocidade para derrotar Li Ming. Esse método de luta não parecia honroso, mas qualquer tática vencedora era uma boa tática. O conceito da escuridão pode realmente ser usado assim. Situ Yaoyui é verdadeiramente um gênio. Um artista marcial comentou. Ele tinha alguma compreensão quanto ao conceito da escuridão, mas isso só tinha parado na lei da absorção. Ele nem tinha ouvido falar sobre outra lei que conseguia afetar o espaço. Não é apenas Li Lanjan, mas mesmo se fosse alguém como Situ Yaoyui, que tem uma variação no Dantian, ou se fosse algum gênio monstruoso com um corpo divino inato ou linhagem divina, eles também pereceriam se fossem presos nesta gaiola da escuridão. Para os artistas marciais nos arredores, a formidável e imponente majestade de um corpo divino, sangue divino ou variação do Dantian já estavam profundamente enraizados em suas mentes. Assim, eles as usaram como exemplo. Uma luz carmesim como o sangue se espalhou em um arco-íris.
Este era o terceiro ataque de lança de Situ Yaoyue. Assim que ela estava estocando em direção à garganta de Li Ming, uma sensação de perigo iminente invadiu sua mente. Isto é ruim. O belo rosto de Situ Yaoyue empalideceu. Assim que a lança dela foi estocada até a metade, ela parou abruptamente e recuou. No entanto, já era tarde demais. De repente, um grito ressonante e glorioso de uma fênix ressoou de dentro do corpo de Li Ming. A marca da chama da fênix, entre as sobrancelhas, começou a brilhar com uma luz dourada divina e ardente. Aquela luz dourada se transformou em um arco-íris brilhante, parecendo como se tivesse se transformado em incontáveis espadas douradas que perfuravam os céus. Naquele instante, Li Ming havia queimado completamente todo o sangue da fênix ancestral dentro de si. Naquele momento, todas as potências do reino mar divino nos arredores sentiram uma pressão formidável, empurrando-as em direção ao chão, como se uma verdadeira besta divina tivesse descido sobre o mundo. Todos eles revelaram um traço de surpresa. Até o normalmente calmo Yang Yun revelou uma expressão de espanto. Yang Yun se sentiu abalado. Esse sentimento era, as 100 gotas do sangue da fênix ancestral entraram em combustão dentro dele, invocando inevitavelmente a majestade da fênix ancestral, uma besta divina que habitava dentro de seu corpo. Antes de chegar ao reino núcleo rotativo, Li Ming usava com frequência a habilidade de queimar o sangue da fênix ancestral dentro dele. No entanto, desde que ele retornou da cidade secular da Fênix, onde ele tinha absorvido 100 gotas de sangue da Fênix ancestral, esta foi sua primeira vez queimando completamente tudo. Normalmente, um artista marcial queimaria sua essência de sangue em troca de uma força de combate muito maior. No entanto, uma vez que a essência do sangue fosse queimada, ela desapareceria. Mas o sangue da Fênix ancestral era diferente. A fênix ancestral era uma besta divina dos céus e da terra, uma existência que possuía um corpo imortal. Sua linhagem sanguínea também compartilhava o mesmo atributo. Ela poderia se banhar nas fogueiras do Nirvana e renascer. Assim, mesmo que seu sangue fosse queimado, não diminuiria nem um pouco. Li Ming tinha 100 gotas do sangue da fênix ancestral em seu corpo. Se ele queimasse completamente tudo isso, poderia liberar uma energia aterrorizante. Antes de Li Ming ter conseguido o corpo de uma potência nas etapas destruição da vida, essa enorme quantidade de energia poderia facilmente queimar seus meridianos. Mas agora, depois de cada célula dentro de seu corpo ter sido temperada e transformada pela energia, seu corpo inteiro podia transmitir energia sem precisar passar pelos seus meridianos. Este era um dos maiores benefícios da destruição da vida. Com isso, Li Ming inescrupulosamente queimou todo o sangue da fênix ancestral dentro de seu corpo. Um vasto e titânico poder do fogo irrompeu e a força do sangue da fênix ancestral se espalhou pelo sangue de Li Ming, fazendo ferver. Naquele momento, o corpo inteiro de Li Ming estava em chamas. A chama da estrela abrasadora uivou enquanto aparecia, manifestando-se em uma fênix gigante com uma envergadura de 1000 pés que voou para os céus, impactando diretamente os céus. A conflagração das chamas era monstruosa e destruidora de terras. Toda a energia de origem do atributo fogo dentro de um raio de várias centenas de milhas foi despertada por essa enorme fênix, avançando totalmente em direção ao centro. Uma tempestade vermelha cobriu o céu como se um tsunami vermelho tivesse aparecido no céu, envolvendo o mundo. Neste momento, o próprio espaço foi queimado pelo poder do fogo. Um sol carmesim pareceu se erguer lentamente do corpo de Li Ming, glorioso e magnífico. Todo o corpo de Li Ming foi banhado até se transformar em um inferno de chamas. Ele mordeu a ponta da língua. Então, a marca do totem no broto do deus Erejé, que simbolizava as leis originais do fogo, de repente emitiu uma luz dourada flamejante. O sangue de Li Ming fundiu-se com o broto do deus Erejé e uma pequena fênix dourada lentamente brotou das folhas do broto do deus Erejé. A pequena fênix abanou lentamente as asas enquanto voava no ar. Esta pequena fênix era inúmeras vezes menor que a formada pela chama da estrela abrasadora. No entanto, emitia uma luz divina que cegava o olhar de todos, com uma energia muito mais aterrorizante dentro dela. Este era o poder nascido da fusão da essência do sangue de Li Ming com as leis esculpidas no broto do deus Erejé.
A pequena fênix dourada voou para o céu, fundindo-se naquela fênix vermelha da chama da estrela abrasadora. Quando se tocaram, foi como se um sol brilhante tivesse aparecido de repente nos céus. Todo o reino dimensional estava completamente coberto de luz dourada sem fim, reluzindo com um brilho divino. Quebre! Li Ming disse friamente enquanto ele florescia sua lança. Se esta gaiola da escuridão fosse imune a ataques físicos, então ele usaria a luz ardente, com as chamas sendo sua fonte, como sua espada e cortaria as trevas. Crê! A fênix dourada carmesim em formato de chamas. Ela avançou em direção a Situ Yaoyue, trazendo consigo grandes ondas de chamas como se tivesse emergido do centro de uma estrela. KKK. Onde quer que o fogo passasse, o espaço derretia e se dispersaria, fazendo com que uma enorme quantidade do poder caótico do espaço transbordasse para o mundo e formasse uma enorme tempestade espacial. O vento fez com que o fogo se tornasse ainda mais intenso, uivando como uma insanidade ainda mais feroz. Situ Yaoyue empalideceu. A escuridão espessa ao redor dela rapidamente se derreteu como neve sob dessas chamas rugindo. Até mesmo o domínio extremo violeta tremeu como se fosse entrar em colapso a qualquer momento. O que é isso? Como ele pode conter um poder tão aterrorizante de fogo dentro de seu corpo? Situ Yaoyue ficou alarmada, com o pânico enchendo sua mente. Ela achava que Li Ming era um artista marcial do atributo trovão por causa dos vários fenômenos que ocorreram quando ele avançou para a destruição da vida. Naquela época, todo o seu corpo tinha sido temperado pelo trovão, dando-lhe uma afinidade com as leis do trovão que ninguém poderia alcançar. Mas ela nunca imaginou que sua capacidade de controlar o fogo superasse em muito sua capacidade de controlar o trovão. Era como se houvesse um sol escaldante dentro de seu corpo. Ping! A gaiola da escuridão quebrou. Situ Yaoyue tremeu violentamente quando ela cuspiu a quantidade de uma boca cheia de sangue. Esta gaiola da escuridão estava ligada à sua vida. Uma vez quebrada, ela sofreria uma séria reação. E a essa altura, a fênix em chamas apareceu na frente dela. Última lua demoníaca nos seus. Situ Yaoyue mordeu os lábios vermelhos cereja e cuspiu a essência do sangue em sua lança. Ela agarrou a lança com as duas mãos e depois a cortou para baixo. Uma lua demoníaca carmesim ainda mais brilhante que a última emergiu do nada. Ele girou enquanto voava em direção à fênix em chamas, perfurando em direção ao seu peito com uma velocidade inimaginável. Bang! A energia irrompeu. O mundo pareceu perder todas as suas cores enquanto uma enorme bola de fogo envolveu o mundo inteiro. A arena feita a partir do pico de uma montanha foi completamente derretida em uma faixa de 100 milhas. Rumblé, rumblé. A rocha derreteu, transformando-se em rios de lava cada vez maiores. Ondas vermelhas de chamas tomaram conta da terra, fazendo a terra vibrar. Todos os artistas marciais nos arredores ficaram muito chocados. A energia vasta e a poderosa pressão de uma besta divina fizeram com que os artistas marciais do reino Xianxian não conseguissem escapar. Felizmente, esses juniores tinham mestres para protegê-los. Esses mestres agarraram os juniores do reino Xianxian enquanto se retiravam às pressas. Depois de recuar dezenas de milhas, eles se viraram para ver que a montanha havia desaparecido completamente. Em seu lugar havia um poço gigantesco que estava repleto por lava vermelha incandescente. Todo o palco da arena já havia se tornado um mar de chamas. A lava espirrou no ar, fazendo com que ondas de calor sufocantes se espalhassem. Este poder é muito aterrorizante. Não era estranho que um artista marcial nas etapas da destruição da vida tivesse a capacidade de destruir uma montanha. Mas, para eles transformar completamente um raio de 100 milhas de uma montanha em um mar de lava, isso era realmente chocante. Quem é esse Li Lanjan? Eu não acredito que uma pessoa comum possa conter uma energia tão horrível dentro de si. Isso não tem nada a ver com talento, essa é uma questão relativa ao seu corpo. Ele tem um corpo divino. Eu nunca ouvi falar de um corpo divino como este. O talento era relacionado principalmente com o dom para as artes marciais, percepção, espírito de batalha, compreensão de conceitos de leis e outros aspectos semelhantes.
Mas não importava o quanto alguém se destacasse nesses aspectos, a quantidade de energia que eles poderiam conter dentro de seus corpos ainda era limitada. Não importava o quão sólida fosse sua base, se eles não tivessem uma variação em seu Dantian ou um físico especial que lhes permitisse manter 4 ou 5 vezes mais verdadeira essência, então como poderiam conter uma energia de fogo tão aterradora dentro deles? E Li Ming estava apenas na primeira etapa da destruição da vida. Tal compatibilidade com o fogo, isso não pode ser alcançado apenas pelo chamado corpo espiritual do atributo fogo. Nos textos antigos, simplesmente não há registros de corpos divinos. Isto é, a menos que você considere as antigas pedras esculpidas de 100.000 anos atrás. Estes são registros que não podem ser verificados, por exemplo, o corpo da Santa Fênix ancestral que uma vez governou o mundo. Em um barco espiritual, um ancião supremo do reino mar divino de um clã familiar de uma antiga terra santa silenciosamente murmurou, sua expressão incerta,